Boa Tarde CBN. Apresentação Bruno Abdala. 2h35 para você ligado aqui na CBN Joinville. E agora a gente abre espaço para o universo da literatura aqui no Boa Tarde CBN, para conversar com uma das vozes mais proeminentes da literatura brasileira contemporânea. Com uma carreira marcada por prêmios e reconhecimentos, Estela Maris Rezende lança pela Maralto Edições o seu primeiro romance, chamado Desforra, que é uma obra que se destaca pelo cuidado meticuloso com a linguagem e pelas contradições de um Brasil dividido e imerso no conservadorismo. Com uma carreira que abrange mais de 60 livros, incluindo contos, coletâneas, obras infantis e infanto-juvenis, Estela Maris Rezende é a nossa entrevistada de hoje e já está ao vivo conosco através do link remoto. Estela, boa tarde, tudo bem? É um prazer tê-la conosco aqui na CBN Joinville. Tudo bem contigo, Estela? Tudo bem, boa tarde, Bruno. É com imenso prazer que eu falo com vocês da CBN Joinville. Estou muito feliz. O prazer é todo nosso, a felicidade é toda nossa, viu, Estela? Como foi o processo de criação desse livro, Desforra, e o que inspirou a trama e também a caracterização da protagonista? Por gentileza, Estela. Interessante, Bruno, porque você fala desforra, né? E eu falo desforra. É interessante a gente ver essa diferença, conforme a região do Brasil, a gente pronuncia as palavras de um jeito diferente. Como eu sou apaixonada pelas palavras, foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando você começou a falar. Esse romance é meu primeiro romance para adultos. Eu já tenho vários romances para jovens, mas para adultos esse é o primeiro. Começou assim, com uma frase: quem inventa é a autora. Que como eu não planejo nada antes de começar uma história, eu não planejo, eu faço questão de não planejar nada, eu ouço algumas frases, presto atenção em alguma frase, uma palavra e anoto aquela frase. Então a primeira frase do livro foi: quem inventa é a autora. E aos poucos foi surgindo uma preparadora de originais que resolve se vingar de sua editora, porque a editora é muito racista, muito preconceituosa. Fora outros aspectos, assim, de que a protagonista não gosta da editora. E interessante é que a editora Maralto, a maravilhosa editora Maralto, se encantou com o texto justamente por causa desse assunto que nunca foi tratado assim, né? Mas o mais importante para mim, Bruno, é a linguagem, é o trabalho com a palavra. Então eu fui jogando frases, a história foi se construindo aos poucos foram se revelando as personagens e há uma trama em que a protagonista, ao vingar da editora, ela se lembra de várias frases, vários trechos de uma autora que desistiu de um texto. Uma autora queria publicar pela editora e desistiu do texto e falou para ela: olha, eu não quero mais publicar esse texto, eu vou ter um ano sabático, não quero mais saber desse texto, ele não me diz respeito, você vai fazer com ele o que você quiser. Então essa preparadora de originais ou preparadora de texto vai num emaranhado de reviravoltas, construindo uma vingança e ao mesmo tempo escrevendo um romance. Perfeito, Estela, perfeito. Até peço perdão por falar desforra, mas se você que é autora... Não, pode falar desforra, não tem que pedir perdão, porque algumas pessoas falam desforra. Não. É igual a palavra dialeto, tem gente que fala dialeto e tem gente que fala dialeto, entendeu? Entendi. Não é um erro, não é um erro. Mas é que o livro é seu, né, Estela? Não, mas o leitor é coautor, o leitor também é dono do livro. Perfeito. E você mencionou que Desforra reflete a tragédia da realidade brasileira, né? Infelizmente. Sim. Como os eventos políticos e sociais recentes, especialmente durante a pandemia, influenciaram a escrita desse romance, hein, Estela, por gentileza? Sim, porque a protagonista escreve o romance durante o início da pandemia. Durante a pandemia, há uma pandemia e um pandemônio, porque nós estávamos imersos
numa situação política muito dramática, a meu ver, terrível. E então essa protagonista, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos, né, Bruno? Então essa protagonista também tem um olhar assim muito parecido com o meu. Então ela vê muitas dificuldades, ela vê muito fascismo, muitas mentiras, muitas fake news, muitas mentiras mesmo, dramáticas. Então ela vai, ao mesmo tempo que ela vai se vingando, ela vai relatando essa realidade brasileira, essa época em que havia tantas mortes, tantas angústias, tantos medos, tantas famílias que ficaram divididas, sem conversar, né? Umas pessoas sem conversar com as outras. Então tudo isso é retratado no livro de uma maneira fluida. Isso foi acontecendo naturalmente na história, porque a personagem traz esses acontecimentos. E no romance é a personagem que manda, é ela que tem as rédeas ali daquela charrete que vai conduzindo a história. Certo, perfeito, Estela, perfeito. Queria que você falasse também dessa fusão intrigante entre religião e política que você aborda no livro, né? Como essa dinâmica se desdobra na trama e qual a mensagem que você pretende transmitir ao explorar essa relação entre religião e política. Estela, por gentileza. A meu ver, quando se mistura política com religião, normalmente isso não é bom, isso não é interessante, o resultado não é nada satisfatório, não é nada democrático. E então, neste livro, me surgem as vozes de personagens de diversas religiões, inclusive a minha mãe era muito católica, rezava muito, e eu respeitava e continuo respeitando muito a minha mãe. E respeito, embora eu não tenha religião, eu respeito todas as religiões. E elas aparecem no livro. O que se discute nele é esse entrançado, esse entremeado de religião e política. É aí que mora o problema, porque essa mistura, ela não promove uma reflexão clara, um olhar crítico. Ela suscita pensamentos estáticos, como se as pessoas ficassem presas ali a um dogma. O pastor falou isso, então o pastor é que está certo, né? E isso não é bom para a política, porque a política, principalmente porque o Brasil é um estado laico, então ele não tem que se permear, ele não tem que se deixar dominar por nenhuma religião. Todas são importantes e nenhuma deve preponderar. O estado é laico. Então há essa crítica também, essa mistura de religião e de um olhar mais crítico para todo esse contexto político, religioso, social e de intimidade também das pessoas, porque cada pessoa tem as suas fragilidades, tem o seu olhar, o seu modo de pensar. Então o livro é um chamado a um olhar mais crítico, a um olhar mais amoroso, a um olhar mais humano, mais humanista e mais democrático. Agora, eu fui ver isso depois do livro pronto, eu não pensei nisso antes, entendeu, Bruno? Eu fui escrevendo a história foi se construindo aos poucos. Eu adoro isso. Faço questão de não saber sobre o que eu vou escrever. Aliás, Bruno, eu escrevo para descobrir sobre o que eu quero escrever. Como é que funcionou então esse processo, hein, Estela? Você escrevendo o livro, às vezes, claro, né, tendo uma história central na cabeça, mas a história vai tomando alguns rumos assim durante a elaboração. Como é que funciona esse processo, hein, Estela, por gentileza? É uma delícia, Bruno, é uma delícia, porque as personagens tomam conta da história. A gente pensa que vai acontecer uma coisa e não vai, e não acontece. É como se a personagem falasse assim, eu sou eu, você é você, eu estou pensando de uma maneira diferente. Então, é gostoso a gente se deixar levar, porque as palavras puxam outras palavras. Então, a própria
trama, a própria tessitura do texto é que vai trazendo as vozes, a multiplicidade de vozes e de visões das personagens. E eu me deixo levar, a escritora ou o escritor se deixa levar pelas personagens. É ela que dá o comando. E então é só a gente não ter nenhum preconceito, não ter nenhum tabu e deixar que a história aconteça. É como viver, escreviver. Eu adoro muito essa palavra, escreviver. Escrever é como viver. A gente não comanda tudo, a gente planeja uma coisa, não é? E a vida vai trazendo várias surpresas para nós. Assim é a tessitura de um texto. Eu penso alguma coisa, dali a pouco outras coisas acontecem, porque as circunstâncias e as personagens vão trazendo outras histórias, outros acontecimentos, outras circunstâncias. É isso que faz a literatura ser uma arte tão forte, tão bonita, tão transgressora e tão dialogadora com a alma do ser humano, porque ela dialoga com a nossa intimidade, com aquilo que a gente nem sabe dizer, que a gente não tinha nem ideia, e ao ler o livro a gente pensa, nossa, é isso mesmo, como eu não havia pensado nisso antes. Então o livro traz o que nós pensamos lá nos nossos recônditos. Daí a liberdade da literatura, daí a beleza da arte literária. Ela é algo que surpreende. Ela não é como um fogão ou uma geladeira que você já sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Se você acender a chama de um fogão, você vai cozinhar. O livro não, o livro te surpreende. Ele é algo que te puxa o tapete, sabe? Ele bagunça a casa, ele revira tudo, ele modifica a sua visão de mundo. Por isso que a literatura, ela é libertadora e transformadora. Perfeito. Estamos conversando aqui na CBN Joinville com a Estela Amares Rezende, autora do livro Desforra, da editora Amaralto. E essa simpatia de pessoa está conosco aqui na CBN Joinville. Adorei o termo escreviver, viu, Estela? Adorei mesmo. Bacana? Bacana. É lindo, é escreviver. Viver e escrever são a mesma coisa. Perfeito, show de bola. E me conta uma coisa, Estela, o livro Desforra, ele ecoa fragmentos das suas coletâneas de contos anteriores também, Estela? Isso, exatamente. Aos poucos ele foi trazendo frases, trechos de 2 livros de contos que eu publiquei já há bastante tempo, que estão fora de catálogo. São o Dentro das Lamparinas e o outro Coração Brasileiro. Então, como a preparadora de textos está trabalhando, está mexendo no texto e alguns contos da autora que desistiu do livro, então esses textos da autora que desistiu do livro são os textos que aparecem, alguns trechos que aparecem nesses meus 2 livros. Então também foi uma brincadeira que eu fui fazendo com os meus 2 livros. Eu, de certa forma, trago de novo esses 2 contos, de uma certa maneira, bem tênue. E o romance vai se criando, vai se construindo. E uma outra coisa interessante, um outro aspecto também que merece atenção, Bruno, é que você pode ler o livro como se ele fosse uma coletânea de contos. Porque cada título ali que vem, em cada parte, pode ser lido. Opa, perdemos o contato. Ao mesmo tempo, você pode ler como um romance, porque na verdade ele é um romance. É como aquele romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que também pode ser lido como se fossem contos, mas é um romance. Perfeito, agora são 2h49 aqui na CBN Joinville. Estela, por gentileza, o seu livro Desforra, ele fará parte do programa de formação Leitor Amaralto. Pode nos contar mais sobre essa iniciativa e como ela se relaciona com a mensagem que você busca transmitir por meio de sua obra, Estela, por gentileza? Eu fico muito feliz em saber que esse meu romance vai fazer parte desse projeto de formação de leitores.
Porque, como disse Mário de Andrade, a gente escreve para ser amado, para atrair e encantar. Então, a gente quer ser lida. Então, ao saber que este livro estará pelo Brasil afora, né, ele terá muitos leitores. E é para isso que a gente escreve. A gente quer o retorno, a gente quer conversar. Literatura é encontro, ela forma laços de afeto. Eu viajo pelo Brasil inteiro e converso com os meus leitores, sejam crianças, jovens ou adultos. Então, meu principal objetivo é trazer para esses leitores um trabalho com a linguagem. Porque, Bruno, para mim, o mais importante é o trabalho com as palavras. É uma linguagem, é um trabalho diferente que eu faço. Então, cada leitor vai ser surpreendido por um modo diferente de contar uma história. E as mensagens serão várias, dependendo da visão de mundo, dependendo do olhar sensível e crítico de cada leitor. Cada leitor vai entender esse romance de uma certa maneira diferente. Então não há uma mensagem única, fechada. Há ali várias mensagens. Dentre elas, eu posso citar algumas. Dentre elas, depois que eu leio o livro e releio, é que eu fico pensando, porque antes eu não planejei passar mensagem nenhuma, não é? Eu planejei apenas contar uma história. Mas uma dessas mensagens seria que é muito importante saber ler. Ler com um olhar atento e crítico, para não se deixar levar pelas mentiras. Quem sabe ler, quem lê literatura, sabe a diferença entre mentira e verdade, entre fake news e verdade. Não se deixa manipular, não se deixa ludibriar, porque a literatura, ela tem um terreno tão cheio de nuances, de multiplicidade de vozes, de conjecturas, de visões de mundo, que tudo isso permite que o leitor aprenda de forma artística e divertida a separar. Bruno, sempre que as especialistas, os críticos de literatura falam sobre os meus livros, eles falam que todos os meus livros, sejam para crianças ou jovens, também podem ser lidos por adultos. Que todos eles têm uma certa complexidade na linguagem, no trato com as palavras, com as personagens. Então, os adultos gostam muito dos meus livros para crianças e para jovens. E, na verdade, literatura é literatura e ponto. São as editoras, as escolas que fazem essas direções. Esse livro é destinado a um público infantil. Esse outro é destinado a um público juvenil. Esse é mais para adultos. Então, no meu modo de pensar, eu gosto de escrever. Não sei se vai ser para adulto, se é para criança, se é para jovem. Mas este livro, aos poucos, eu fui percebendo que a personagem, ela radicalizou em muita coisa. Então, aos poucos, eu fui percebendo, eu fui imaginando que este livro seria mais para adultos. Então, é uma barreira muito tênue entre você dizer que este livro é para jovens ou este livro é para adultos. Há uma barreira muito tênue, é uma divisão muito pequenininha, muito quase que invisível, uma linha invisível. Porque a boa literatura é aquela que pode ser lida também por crianças. Perfeito. Estela, a gente agradece demais a sua participação aqui no Boa Tarde CBN, querida. Sucesso. Muito obrigada, Bruno. Foi um grande prazer. A gente que agradece, o prazer foi todo nosso. Conversamos, portanto, aqui na CBN Joinville com a autora do livro Desforra, a Estela Maris Rezende, um dos grandes nomes da literatura brasileira, ao vivo conosco aqui na CBN Joinville.